Eu já quero começar esse vídeo pedindo o teu like, pedindo que você hype esse vídeo, bora hypar, rapaziada, você fazendo isso, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos, então deixa o like, bora hypar o vídeo aí, pro YouTube divulgar o nosso conteúdo e se inscreva no canal Michel Flá se ainda não é inscrito. Você fazendo isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E é claro que eu tenho certeza que você vai gostar desse corte que separei agora mesmo para você assistir até o final. Olha o que falaram do nosso Flamengo. Dedico os créditos a este canal que está aqui na tela. O link deste canal está aqui na descrição para você ir lá se inscrever. Rapaziada, tá bom demais. Olha só o que aconteceu. Questão que ia empatar o jogo, o jogo foi também. O jogo foi controladíssimo. O Grêmio muito também. bom. Contra o Grêmio? Foi O Grêmio foi igualzinho. O Grêmio chegou uma vez gerou o pênalti e empatou. Mas é o jogo. Não. Então, mas é que eu acho que quem estava falando isso no arquibancada tinha razão. O Flamengo contra o Ceará abriu 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Ceará até foi melhor que o Flamengo, né? E aí empatou, poderia até ter virado. O Mugni mandou bola na trave. Mas pra mim tem uma diferença. Contra o Grêmio, de fato, foi mais parecido com o Juventude. Juventude não teve nenhuma chance clara. Sim. O Grêmio também não, mas o Grêmio conseguiu um pênalti e empatou o jogo. Então, né? mas eu acho que o medo do torcedor era justificado. Sim. Pra mim, o grande ponto desse Flamengo, por mais que a gente fale de um time com a capacidade técnica gigante, que busca... por que o Flamengo paga o que paga no Samuel Lino? Traz o Saul. Pela capacidade desses jogadores jogarem o que eles jogam com a bola. São jogadores tecnicamente acima da média. O Flamengo investe esse tanto de grana porque esses jogadores tecnicamente produzem muito e com bola são jogadores que acrescentam. Só que o mais louco é que, para mim, o grande mérito desse Flamengo é o que esses jogadores estão fazendo sem a bola. Porque esse controle do Flamengo, ele tá totalmente impactado com a capacidade de pressionar a bola depois que você perde. O Flamengo ontem, ele não dá chance pro Juventude, não é porque ele tava massacrando, é porque quando ele não tinha a bola, ele fazia de tudo rapidamente para ter a bola de novo. O Flamengo terminou com mais de 70% de posse de bola, abrindo o placar no primeiro tempo, 74. Que automaticamente o adversário sai um pouco mais pro jogo. E isso, para mim, é um grande mérito do Felipe Luiz, porque culturalmente, times mais técnicos, eles tendem a ser, eu não vou usar a palavra preguiçoso, acho que é muito, mas eles tendem a ser mais acomodados sem a bola. E esse Flamengo vive isso há muito tempo, de ter muito jogador grande, muito jogador técnico, e poucos treinadores conseguiram por um tempo muito grande tirar isso dos jogadores, essa competitividade, essa fome de recuperar a bola muito rápido. Então assim, a gente tá falando de um time que tomou 10 gols em 23 jogos, gente. E pensando em pontos corridos, não tem como. Uma defesa forte em pontos corridos te garante pelo menos estar na briga. Ponto. E esse Flamengo, ele é o que eu tô falando, um time que você E se não mudar esse padrão, vai chegar forte também no mata-mata, né? Sim. E esse Porque time... se no mata-mata você não sofre gol, você tem meio caminho andado. E esse time que você montou pela qualidade com bola, é um time que tem uma qualidade gigante sem bola. E isso é muito mérito, isso é muito... Quando ele faz o que ele faz com o Pedro, de verdade, o que aconteceu com o Pedro e a fala do Felipe Luiz, ela foi além do Pedro. Ela fortaleceu a cultura de treinamento, de cultura de jogo que ele quer pregar dentro do Flamengo. Muita gente fala, o Felipe Luiz não tem nada a ver com o Simeone, em termos de jogo, em termos de olhar, em modelo. Eu concordo que tem muitas coisas diferentes, mas eu tenho certeza que essa questão da cultura de treino, do inegociável, do ser competitivo, do brigar, do ser intenso a todo custo... Eu acho que tem muito de Simeone. Isso é muito Simeone. Acho que tem muito de Simeone. O Flamengo não é pensado a partir da defesa. Por exemplo, acho que o Palmeiras é. O Palmeiras, historicamente, do Abel, é pensado como que a gente vai anular o adversário e a partir daqui como que a gente vai jogar. Até acho que as últimas contratações são para mudar um pouco o perfil disso, para ser um time mais futeboleiro, um time mais de bola no pé. Mas o Flamengo é isso. Por que a gente não vai ter um atacante que tem uma média de gols como o Pedro tem? Porque o outro que vai jogar vai pressionar o adversário de uma forma que isso não vai estourar na defesa, que isso não vai chegar lá atrás. Isso é 100% Simeone. Outra coisa é que seja um time capaz de ter 70% de posse de bola, porque ele não é o Simeone. Ele é o Simeone e mais o Felipe Luiz, e mais as coisas dele, e mais o que é um cara que sempre também gostou, e a gente vê pelas palavras dele, ele sempre admirou o outro lado. Você vê como que o Felipe Luiz fala sobre o time do Guardiola, como que ele fala sobre Messi, que sempre foram os adversários dele, ele sempre viu alguma coisa no outro lado, só que ele também bebeu de uma água do Simeone ali, que a defesa do Flamengo é muito melhor do que a defesa dos Flamengos de 2022, 2019, os Flamengos que fizeram e tal, porque esse time
tem uma capacidade de morder e de controlar que aqueles não tinham. E ainda tem individualmente o Samulino, o Plata e o Saul e jogadores que estão chegando, que podem matar o jogo mais do que estão matando. Falta isso. O Flamengo precisa matar os jogos mais cedo. E você consegue ser consistente defensivamente tendo Jorginho e Saul como dupla de volantes. Aí vai do que você falou, da questão dos atacantes serem muito participativos na questão sem bola. Porque assim, se você for ver, nenhum dos dois volantes são jogadores de pegada. Né? Acho que tá muito claro que eu acho que um paralelo que a gente tem que fazer, e que aí a diferença se dá claramente pelo nível individual dos jogadores, é o Corinthians do Tite de 2012, né? O Corinthians do Tite se defendia com a bola. Sim. E ele não tinha jogadores de um nível de desequilíbrio como tem o Flamengo, né? Por exemplo, o Jorge Henrique era um super trabalhador, mas não tinha recursos que tem outros jogadores. Acho que o próprio Emerson Sheik, que tinha um pouquinho mais de qualidade, mas... Não é o Lino. Hã? Não é o Lino. Não é um Lino, não é um Pedro, né? Então, assim... mas acho que está muito claro que o Flamengo foi construído a partir de se defender com a bola. Toda vez que o Flamengo... E nessas quedas de segundo tempo, o Flamengo perde a capacidade de ficar com a bola, ele vira um time fácil de ser alvejado. Por quê? Porque os volantes são Saul e Jorginho, ou Jorginho e Alan. Que pegador que tem ali? Não tem. E o time é feito para não ter. O Pulgar talvez seja o mais e não mesmo é o cara. Assim não é. Mesmo assim não é. O Pulgar seria segundo em vários times. Sim. Então, assim, acho que está sendo feito isso. Tem uma questão que me preocupa, é justamente isso. Quando, em alguns momentos, e agora vai vir uma batida absurda, os próximos 5 jogos do Flamengo são Vasco, clássico. Estudiantes, né? Então, exatamente. Estudiantes, Vasco, Estudiantes, Corinthians fora e Cruzeiro no Maracanã. São 5 jogos dificílimos, pô. Sim. E você manter a corda esticada, porque o Flamengo tem que ganhar todos esses jogos. Talvez ele possa jogar pelo empate na Argentina se fizer o resultado no Maracanã. Mas são 5 jogos que você vai ter que entrar para ganhar. Porque o Palmeiras... Voltou a jogar bem. Bem, Palmeiras. Então, assim, a dúvida é justamente isso. 5 jogos que ele vai ter que esticar a corda absurdamente, o quanto esse time vai se desgastar para continuar mantendo esse se defender com bola. Mas que estágio, esse é um ponto importante. Que estágio que chega esse Flamengo? Porque quando o Flamengo começa a temporada e as contratações, a gente fala, pô, esse time com o tempo ele vai entregar muita coisa, ainda mais depois da janela de meio de ano que fez também. Que estágio que chega esse Flamengo para essa sequência? Obviamente, o jogo mais importante tendo o Estudiantes na Libertadores. E depois do Cruzeiro é Bahia fora, que é outro jogo difícil. Também. Qual que é o estágio que chega dentro daquilo que a gente projetava, dentro daquilo que a gente imaginava? Eu acho que acima? chega no momento que jogadores e torcedores melhor entenderam o que esse Flamengo é. E não esperam mais que o time vai ganhar de 5-0 de todo mundo, mas que sabem que eles vão ver o jogo sem sofrer tanto. Acho que os jogadores entenderam isso. O Flamengo não me parece que está quinta marcha, estourando o motor e que está fazendo o máximo que pode. Ele está indo numa velocidade constante e boa. É que no meio do caminho tem goleadas, né? Ganhou de 4, ganhou de 5, ganhou de 6 e ganhou de 8. Então, assim, no meio do caminho tem ali uns... Como se fosse um... E tem um gráfico, tem umas subidas ali, né? Mas a tendência Ele é sempre constante. Mas quando o adversário abaixa o braço, ele é capaz de ir e de machacar o adversário até ele não aguentar mais. Então, eu acho que todo mundo entendeu. E quando todo mundo entende, porque o Flamengo chegou a um momento logo depois da Copa do Mundo, que se ganhava de pouco, parecia que ele tinha perdido. Exatamente. Você vê assim, e agora acho que todo mundo entendeu. Porque tem muito a ver com o perfil do torcedor. Acho que agora entenderam. Falaram, pô, de vez em quando esse time vai controlar e só vai ganhar, e de vez em quando deixarem, ele vai passar por cima do adversário. E a médio e longo prazo, eu acho que essa toada é a mais saudável que tem. O jogo de ontem. É a mais consistente. Eu falei isso aqui algumas vezes. O vezes. espírito do jogo de ontem, você disse? Pra mim, total. Porque assim, cara, mesmo, a questão é a seguinte, mesmo quando o Flamengo goleia por muito ou tropeça pro Grêmio, você consegue enxergar o padrão de jogo. Sim, com certeza. Você consegue enxergar o time fazendo o que tem que ser feito. O que ele é treinado pra fazer. A identidade tá ali. É óbvio que vai ter dia que numa bola o Grêmio vai chegar e vai... Tem vários empates que foram assim. O empate com o Inter na primeira rodada do campeonato é exatamente isso. Sim. O que falta talvez seja... O empate com o Vasco, que foi 0-0 no primeiro turno, exatamente isso. O Flamengo jogou o jogo dele e não conseguiu fazer o gol. Beleza. O que eu acho que talvez falte é, de vez em quando, um pouco mais de nocaute. Sim. Tá controlando.
mata logo isso daqui e depois vamos descansar. Principalmente em mata-mata isso. Porque para o Campeonato Brasileiro, você nessa pegada você vai embora. Um jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi é para todo mundo, por mais que o Juventude vai brigar, é para todo mundo suar sangue para ganhar. É chato. E o Flamengo vai lá e faz um jogo que o que mais desgasta ele é ter que descer em Porto Alegre, pegar um ônibus e ir para Caxias, nem sei se tem voo para Caxias, e depois voltar. A viagem que mais desgasta. Tem voo, né? Só que o aeroporto quase nunca está liberado por razões climáticas. É isso. Então, o Flamengo vai fazer um jogo que para todo mundo é muito difícil e que ele não se desgasta tanto nesse jogo. A questão é que no mata-mata, se você tá ganhando de 1-0 e controlando, e vem um escanteio, e vem não sei o quê, e uma bola desvia, isso pode te penalizar. A mão do Ayrton Lucas, contra o Grêmio. Contra o Atlético na Copa do Brasil, sai jogando mal. Aí o Wallace, não é o garoto? O Wallace. O Wallace perde um gol sem goleiro. Então, se mata antes, se é consistente, e também é um time de um soco muito forte, aliás, aí é um time de mata-mata também. É uma das coisas mais nonsense que teve no Brasil esse ano, né? É. O nível do Atlético e o nível do Flamengo, o Flamengo ter caído pro Atlético do mata-mata. Tem 2 jogos. É o puro, tem 2 jogos, não um jogo. É o puro suco de mata-mata, cara. Que é o puro suco né? do como você perde, como você não tem muito... num esporte que você não tem controle no mata-mata, você... Então, mas foi o que o Beckler falou. O jogo do Maracanã era um 0-0 clássico, que o Flamengo errou. Uma saída de bola, aí depois erra um gol. E nessa questão até de cultura, de caráter de elenco, que o Felipe tem moldado, me chamou muito a atenção ontem, primeiro, a atuação de Saul Niguez. Sim, assim, absurdo. Que ele jogou de bola foi ontem. Mais do que a atuação, vou falar da atuação, foi a fala dele falando, eu peguei 2 voos, descansei 40 minutos e fui pro jogo. Obrigado, Felipe Luiz, por ter deixado eu dormir com a minha família, porque o filho dele nasceu no Rio de Janeiro. Acho que é o 3º filho dele. Nasceu o 3º filho dele. Então, assim, gente, vamos lá. A gente estaria discutindo aqui se o Saul não fosse para esse jogo porque o filho dele nasceu um dia antes. Acho que, mano, qualquer pessoa que tem um mínimo de senso de humanitário, muita gente não tem, ia achar que tá tudo bem, pô, nasceu o filho dele. Inclusive tem esse jogador fez maravilhoso lá do treinador de basquete, então, que é maravilhoso. Esse jogador, do tamanho que não é inserido na nossa cultura. Esse jogador fez questão de pegar um voo e ir lá pra Caxias, com toda a dificuldade que a gente falou, jogar um jogo que é antes de um jogo de Libertadores pro Flamengo no ano, e ele teve a atuação que ele teve, cara. Assim, o que ele jogou de bola ontem foi absurdo. Ritmo, a bola toda hora carimbava nele, toda hora. Não tinha o Jorginho. E ele não tinha o Jorginho. O Alan fez um bom jogo também. Eu acho que o Alan foi bem. Mas assim, é que ele fez o papel do Jorginho. É isso. E, teoricamente, quem faria essa carimbada seria o Jorginho. Então. E, cara, sabe, fazendo o time jogar. E assim, conforme fisicamente ele tá crescendo, ele tá ocupando mais faixa de campo. Foi o jogo que eu acho que eu vi ele mais infiltrar no Flamengo até agora. Porque é uma característica dele no Atlético. No prime dele no Atlético, ele tinha chegada na área, ele pisava na área bastante. O lance do gol é muito bom, porque a bola ele entra exatamente no meio espaço ali. Ele faz um movimento. Com o Lino atraindo a marcação. Isso. Meu, assim, o jogo do Saul ontem a gente sempre. Quando ele chega, eu falei, pô, é um jogador que o prime dele foi pra ser um dos 5 da posição no mundo, assim, quando ele jogou bola mesmo. Se ele conseguir jogar um pouco disso, o Flamengo conseguiu um jogadoraço. E assim, chegou, e assim, ontem foi dono do meio de campo, com esses detalhes. Sabe o vamos querer? O cara quis, foi, jogou. Eu acho que por conta também do Felipe ter dado esse espaço pra ele, o cara vai mais satisfeito jogando, o cara vai mais... Entendeu? Surpreende pra você, Roberto, você que acompanhou, entre aspas, um pouquinho mais de perto o Saul, que também teve questão de lesão, não deu certo, enfim, em outros clubes também, tava aí até pra ir pro futebol turco, enfim, foi pro Flamengo. Surpreende esse nível que tem o Saul? Eu achava que com o tempo ele poderia jogar bem, mas assim, a última temporada dele do Sevilha é muito ruim. Assim, o Sevilha era um time ruim e o Saul fazia parte de um time ruim, sabe? Não é que era um time ruim com um cara jogando muito bem. E já não conseguia jogar no Atlético de Madrid, a passagem dele pelo Chelsea é quase que de um fantasma, já tinha muito tempo do melhor Saul. Que ele chegue... O jogo dele contra o Inter, na Libertadores, no Beira-Rio, também é muito bom. Aquele jogo dele ali é muito, muito bom. Fui fazer uma pesquisa, ele não jogava mais de 2.000 minutos há 5 temporadas. E 2.000 minutos é metade do que, por exemplo, o Guardiola considera o ideal, que são 4.000 minutos. O Guardiola trabalha com elencos curtos, ele trabalha para que cada jogador tenha no máximo, na média, 4.000 minutos. Há 5 temporadas o Saul não jogava 2.000 minutos. Então, assim, né, era um jogador que estava... Não só regularidade física, mas tecnicamente mesmo.
você via do Sevilha, ele era um jogador ruim, assim, ele era um jogador... Meio que jogando pelo nome só. Era um jogador que não dava para entender mais o que tinha acontecido com o futebol dele depois de tanto tempo. Quando ele voltou do Chelsea para o Atlético de Madrid, parecia. E ele está jogando muito bem, acho que muito controlador. Antecipa bem as jogadas, faz as coisas acontecerem muito rápido. O futebol tem muito de velocidade de fazer as coisas acontecerem. Todo mundo consegue dominar uma bola e passar uma bola assim. Só que se você consegue dominar uma bola já girando e tocando, você vai ganhar meio segundo, que é o que vai fazer pegar o seu cara sozinho. E ele conseguir fazer essa velocidade de pensamento, de execução, muito tempo não via fazer. Acho que ainda falta isso, de entrar na área, de fazer os gols. No Atlético de Madrid ele fazia muito gol importante, é muito técnico, fazia muito gol bonito também. Acho que isso ele ainda talvez pegue. Mas o nível dele já me surpreende. Eu achava que ele não ia... O Jorginho eu achava que ia chegar e ia jogar. O Saúl, por toda a cultura diferente, um país muito diferente, eu achava que ele ia demorar muito mais. Vamos escutar o Felipe Luiz pra gente fechar aqui o assunto Flamengo, produção, porque parece que ele recebeu proposta, mas recusou. Bota na tela aí que eu quero ver. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Decisão completamente equivocada, né? De continuar no Flamengo. Podia ter ido, né? Eu acho... mano, que sem vergonha dele ficar Claro que é uma brincadeira, né? Mas vai ser normal isso aí, tá? Vai começar a ser normal isso aí. Só trazendo, isso aí foi uma reportagem trazida em primeira mão pela galera do UOL. Depois confirmado, o Monique Danello confirmou também aqui. Acho que está muito claro que é a primeira, quer dizer, não sei se foi a primeira, talvez tenha sido a primeira proposta oficial. Tá. Não sondagem. Sondagem, tá. Mas é a primeira de muitas, né? Acho que isso vai chegar, não tem muita dúvida disso. Acho que o Felipe Luiz, até por alguns fatores. O respeito que o Felipe Luiz tem na Europa, seja da carreira de um ótimo jogador que ele foi, seja pela postura dele enquanto atleta, né? Um cara muito respeitado na Europa. Um cara que é vencedor, né? Ganhou no Atlético de Madrid, jogou pouquinho no Chelsea, foi campeão como titular. Um cara que tem a questão da língua, um cara que se comunica muito bem em espanhol, tem a comunicação em inglês também, então não teria a barreira de só falar o português, que é um entrave para muita gente aqui. Espanha, talvez ele seja até considerado quase que espanhol, né? Pelo tempo que ele ficou lá. Exatamente. Então, assim, acho que o Felipe Luiz é, nesse momento, o técnico brasileiro mais indicado a romper essa barreira de não ter técnico brasileiro nas ligas, 5 principais ligas. Acho que isso vai acontecer e aí tem que ver, tem que alinhar a expectativa dele. Eu não sei, se eu fosse... Se o torcedor do Flamengo está preocupado com isso, eu já ia falar, se eu fosse torcedor do Flamengo, mas eu sou, né? Então por isso que eu troquei. Se o torcedor do Flamengo está preocupado com isso, acho que o torcedor do Flamengo deveria rezar para o Simeone nunca sair do Atlético de Madrid. Ou não sair tão cedo. Começar a ganhar tudo. Porque eu não sei como seria se o convite fosse do Atlético de Madrid. Então, eu ia transferir para outro clube. Se fosse um convite de um outro clube, a gente está falando de isso que eu ia chegar lá. Se o torcedor do Flamengo está preocupado com isso, tem que rezar para o Simeone vir ficando, porque o outro ponto além disso tudo, cara, o Fenerbahçe, não sei se seria uma boa mesmo, né? Então. Recentemente o Mourinho foi demitido e no dia anterior a ele ser demitido, o Arthur Quesada perguntou: o Fenerbahçe te convidou para ir para a Liga dos Campeões? Ele falou, para voltar para a Liga dos Campeões? Ele falou, não vejo assim não. Ele falou, por que não? Porque, esse clube não joga Champions desde 2009. Esse clube não está conseguindo competir no país dele. O Mourinho falou isso sendo técnico do Fenerbahçe, só para começar. Né? Ele era técnico, estava no cargo e falou isso. Se ele fosse para o Fenerbahçe, ele iria para um clube que hoje não vai jogar Champions e hoje não está conseguindo competir com o Galatasaray em nível do futebol turco. Então... É que aí, Vitor, eu penso muito assim, em termos de mercado. E aí, meus amigos, o que vocês acharam deste corte que coloquei aqui pra vocês? Comenta aí embaixo, eu quero saber muito mesmo do que você achou. Bora interagir aqui nos comentários. Já vai deixando o teu like no vídeo, se inscreva e ativa o teu sininho pra você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!